12 horas 25 minutos. Praia da Ponta Negra continua interditada. Olha que nós já tratamos desse assunto várias vezes aqui no programa Exija Seus Direitos. Aliás, a Praia da Ponta Negra, eu acho que é um dos mais belos cartões postais que nós temos no nosso estado. Ali tem um problema crucial, que é aquele elefante branco que está lá do Maxud Plaza, que olha, que eu já fiz de tudo para tentar tirar aquilo lá e infelizmente até agora não consegui. Mas eu vou para Brasília agora, nesse final de semana. Nós temos a Convenção Nacional do Partido e o PMDB tem alguns ministros. E nós vamos tentar conversar, inclusive, com o próprio vice-presidente da República, que é o Michel Temer, para ver se a gente consegue o apoio político para tirar aquele elefante branco lá da Praia da Ponta Negra, aquele esqueleto de um hotel que não casa e nem separa, não vai nem para frente, nem é demolido. Alguma coisa nós precisamos fazer, alguma intervenção precisa ser feita para tirar aquele elefante branco de lá. Além dessa questão do Maxud Plaza, tem a questão da Praia da Ponta Negra, que é mais do que claro, mais do que evidente. Foi entregue a obra de forma assodada, de forma apressada, e 16 pessoas perderam a vida na Praia da Ponta Negra. Como a prefeitura não tomou nenhum tipo de atitude, aliás, tomou sim. O ex-presidente da Implub disse que a prefeitura não tinha que ser babá de bêbado. Foi essa a decisão tomada pela prefeitura. Não levou-se em consideração que 16 pessoas perderam a vida. Aí me vem um cidadão como esse e me dá uma declaração dessa. Imagine como a família ou as famílias de 16 pessoas receberam esse tipo de notícia. Eu defendo a indenização para estas famílias. Defendo a indenização. Se o poder público foi omisso, se fez uma obra mal acabada, se entregou esta obra de forma assodada, tem que assumir o seu erro. O Ministério Público está também cuidando dessa questão, como está à frente da interdição da Praia da Ponta Negra, até que nós tenhamos a certeza e a convicção de que a praia é uma praia segura. O programa Exija Seus Direitos esteve conversando com o promotor responsável desse caso, que é o Dr. Paulo Estélio. E os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. Não é à toa que a Ponta Negra é considerada um dos cartões postais de Manaus. Cercada por prédios imponentes e árvores, o local é objeto de desejo de muitos turistas que chegam à cidade. Pela primeira vez em Manaus, este turista goiano não via a hora de conhecer e desfrutar das belezas naturais da praia que aprendeu a gostar através de fotos e imagens na internet. Mas, para a surpresa dele, encontrou a Ponta Negra fechada. Eu me decepcionei. Por quê? Porque na verdade, pela internet a gente via e tudo mais, eu pensava realmente pôr meus pés na areia, tomar um banho com a minha esposa, que é daqui, e infelizmente vou voltar para Goiânia decepcionado. Quem veio de longe na expectativa de mergulhar nas águas do Rio Negro não escondia a decepção. Sim, a vontade de querer tomar um banho no rio, né? Era ótima, mas aí agora não pode fazer o quê, né? Então vai ficar para a próxima. Infelizmente eu vou voltar decepcionado. O principal balneário da cidade, que antes recebia diariamente centenas de pessoas, hoje está assim, totalmente deserto, aguardando por adequações para poder voltar a funcionar. A decisão pelo fechamento da Ponta Negra partiu do Ministério Público do Estado do Amazonas após o registro de 16 mortes por afogamento no local. Na verdade, a recomendação partiu em face das mortes que estavam ocorrendo na Ponta Negra, né? Então, começaram a acontecer esses fatos lá e nós percebemos que poderia estar havendo algum erro, né, naquela compactuação, naquele aterro hidráulico. Então, nós pedimos, por cautela, recomendamos que o poder público interditasse, até que ficasse comprovado que a Ponta Negra é segura para o banho, né? Durante reunião no Ministério Público do Estado do Amazonas, no início deste mês, foi criado o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na obra realizada pela Prefeitura de Manaus, com o objetivo de revitalizar a Ponta Negra. Na verdade, está sendo feito um ajustamento de conduta, onde nós colocamos uma série de requisitos para que ela volte a funcionar. Não é só a questão do aterro hidráulico. A Ponta Negra é um complexo. Então, ela precisa da segurança, ou seja, da polícia, ela precisa do guarda-vidas,
dos bombeiros, ela precisa do SAMU. Então, tem uma série de requisitos que nós colocamos aqui, necessários para que ela volte a funcionar. O Ministério Público do Estado aguarda o resultado de um estudo técnico realizado pela CPRM para saber se a praia está apta ou não a funcionar. Então, hoje é o prazo estabelecido para que o CPRM informe ao Poder Público Municipal, ou seja, a Prefeitura, do estudo que foi feito por eles, né, para saber se a Ponta Negra pode ou não funcionar, se há ou não risco. De acordo com o promotor de justiça Paulo Estélio, o Ministério Público do Estado não tem nenhum interesse em manter o local fechado, mas só voltar a funcionar se for obedecida todas as medidas impostas pelo órgão para a segurança dos banhistas. O que nós queremos dar à sociedade, à população, é a oportunidade de se divertir, de ir para o seu lazer com segurança. O Impurb é o órgão responsável pelo funcionamento da Praia da Ponta Negra. Enquanto ela não funciona, curtir imagens como estas só mesmo pela televisão. Olha, parabéns ao Ministério Público, parabéns ao Dr. Paulo Estélio. De uma forma muito serena, muito tranquila, ele faz um raio-x a respeito dessa interdição. E ele dá, inclusive, uma resposta a muitas pessoas que não entendem o motivo desse fechamento. O motivo do fechamento da Praia da Ponta Negra, de uma forma muito clara, dita pelo promotor, é exatamente pela preservação das vidas humanas. Vidas humanas, inclusive, que nós começamos a alertar no programa quando uma pessoa morreu, 2 pessoas morreram, 3 pessoas morreram, 4 pessoas morreram, 10 pessoas morreram, 16 pessoas morreram, e a Prefeitura de Manaus não tomou sequer um tipo de ação ou de posicionamento para preservar essas vidas. Quem entrou em cena foi o CPRM, o Corpo de Bombeiros e agora o Ministério Público. Porque se não fosse, inclusive, a ação do Ministério Público, eu não duvido que a Praia da Ponta Negra continuaria a estar aberta ao público e continuaria matando as pessoas. E essa história de que prefeitura não é babá de bêbado, isso é coisa de imbecil. Somente um imbecil desprovido de qualquer tipo de inteligência para fazer uma afirmação dessa. Eu não quero chamar ninguém de burro, por isso que eu estou dizendo aqui, desprovido de inteligência. Tomara que esses laudos venham para comprovar o que muita gente já afirma, de forma não oficial, que o problema está na compactação da areia da Praia da Ponta Negra. Muitos engenheiros, inclusive com quem eu conversei, me alegam isso aí. Foi feita a compactação de forma errada, assodada, apressada, entregaram uma obra inacabada e o resultado está aí. 16 pessoas que perderam a vida. Agora eu vou aguardar também o resultado oficial desta fiscalização, desta inspeção e o laudo do CPRM. Nós vamos nos colocar à disposição das 16 famílias para que, se não houver por parte da Prefeitura Municipal de Manaus, que eu acredito até que haja sensibilidade da nova administração. Eu conto com isso e espero que isso aconteça. Mas se não houver por parte da Prefeitura a iniciativa de indenizar as famílias dessas pessoas, nós vamos fazê-la através da Justiça. E quero me colocar à disposição dessas pessoas. O que não dá mais, que nós entendemos assim como entende o promotor Paulo Estélio, entende a sociedade, é que as pessoas vão a um local de lazer para se divertir, não tem segurança, não tem salva-vidas, não tem qualquer tipo de auxílio que necessita. E essa história de que o poder público não tem a obrigação de salvaguardar as vidas das pessoas que frequentam os bens públicos, isso é uma desculpa muito esfarrapada de quem não quer assumir as suas responsabilidades. Porque crianças também perderam a vida. E essas crianças também estavam embriagadas. Ou será que perderam a vida exatamente pela omissão do poder público? Quem oferta qualquer tipo de empreendimento, seja público ou privado, tem que garantir a segurança das pessoas.